Bom dia, irmãos, a paz do Senhor. Nós estamos aqui neste domingo para estarmos fechando o ciclo deste trimestre, onde nós estivemos estudando aí a revista que tem por tema a Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Nós tratamos aí nesta revista alguns assuntos interessantes. Só rememorar aí, trazendo a lume a sua memória, aquilo que nós estudamos a carta aos Efésios, a submissão à sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo, eleição e predestinação, iluminação espiritual do crente, libertos do pecado para uma nova vida em Cristo, a condição dos gentios sem Deus. Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Estudamos na 8ª lição, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Na 9ª lição nós estudamos o mistério da unidade revelada. Na 10ª lição nós aprendemos sobre a intercessão pelos Éfesos. Na 11ª lição nós estudamos os atributos da unidade da fé, humildade, mansidão e longanimidade. Na 12ª, a conduta do crente em relação à sua família. E nesta última lição, nós estaremos então fechando esse ciclo, estudando a batalha espiritual e as suas armas. É a 13ª lição. Nós queremos então agradecer aí pelo privilégio que você nos concede, nós estarmos chegando aí na sua casa. E obrigado por ter aberto as suas portas para nós juntos estudarmos a palavra do Senhor. Eu gostaria que você pudesse, neste momento, fechar os seus olhos e orar conosco. Pai, nós te louvamos, pedimos que o Senhor, através do seu poder, venha manifestar a sua graça sobre nós, iluminando a nossa mente, para que nós possamos obter do Senhor a revelação através da tua palavra. Fala conosco, Senhor. Nos ensina. Nós queremos aprender do Senhor, por isso nos colocamos aos teus pés, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, como nós falamos com os irmãos, nós vamos estar estudando batalha espiritual e as armas do crente. O texto áureo, ele vai nos exortar, dizendo, Efésios capítulo 6, 11, revestidos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. A verdade prática do livro diz que o uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo de batalha espiritual. Vamos então à leitura em classe. Na verdade, agora a leitura é em casa, né? Então abra sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, o capítulo 6, a partir do versículo 10, a seguir. Ele diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que vocês possam estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Versículo 14 diz: estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos.
e por mim, para que seja dado no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho. O último versículo 20, diz: pelo qual sou embaixador das cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Queridos, os 3 pontos que nós iremos ressaltar aqui na lição é exatamente dentro do tema batalha espiritual e as armas do crente. Nós vamos aqui ressaltar 3 pontos importantes. Qual deve ser o preparo espiritual do crente para a batalha? Como nós devemos nos preparar para esta batalha? Segundo, nós iremos aí apresentar o campo da batalha espiritual. E terceiro, nós vamos então aprender sobre as armas espirituais que são indispensáveis para o cristão. Nós queremos nesta manhã estar trazendo aqui esta revelação de Deus para você e para todos nós, entendendo o que o apóstolo Paulo está a dizer quando ele está fazendo o encerramento desta carta. Como nós já falamos para os irmãos, o apóstolo Paulo, quando ele escreveu essa carta, ele estava em uma prisão domiciliar em Roma. Quando da primeira prisão, eu acho que os irmãos lembram, aqueles que nunca souberam, pastor, o apóstolo Paulo já foi preso? Sim, irmãos, ele estava na prisão domiciliar, primeira prisão, está registrado no livro de Atos, capítulo 28. Eu sugiro que você leia todo este capítulo para que você possa entender um pouco, né, daquilo que ele está falando através das cartas que foram endereçadas, na verdade, não somente à igreja de Éfeso, mas também dali ele escreveu carta aos Filipenses, aos Colossenses, uma carta para Filemon. Então, os irmãos veem que o apóstolo Paulo, mesmo em prisão, ele sempre teve uma vida muito produtiva para a glória e o louvor do nome do Senhor. Aqui fica uma lição importante para nós. Estamos vivendo aí uma era, um tempo, né? Essa pandemia, ela tem feito com que muitos de nós fiquemos dentro de nossas casas. Nós não estamos presos, irmãos. Nós estamos aí nesse tempo, né? E é importante nós aprendermos com o apóstolo Paulo, ter um entendimento que nós não estamos presos a um espaço físico geográfico. Podemos até estar, mas entendendo que o nosso espírito está livre. E com esta visão, ele sempre se alegrava em Deus e, tendo ali na prisão domiciliar, guardada a casa, e inclusive esta casa, quem pagava o aluguel era o próprio apóstolo Paulo. Você vai ler isso lá. Ele tinha então uma vida produtiva. E ele vai tratar exatamente, no capítulo 6, ele vai chamar a nossa atenção para uma realidade que muitos de nós não temos conhecimento. Ele vai falar a respeito de uma realidade espiritual que vai além, esse assunto que ele vai tratar vai além da nossa metafísica humana, vai além do nosso entendimento humano. Ele então vai finalizar a carta exatamente mostrando para os irmãos em Éfeso, mostrando para eles a realidade desse mundo espiritual. E ele então vai falar para eles o perigo que estava eminente, que o cercava na verdade. E é interessante, dentro desse contexto nós tratarmos, que existe um perigo muito grande, amados. Existem, na verdade, 2 extremos que precisam ser considerados. E o primeiro extremo é exatamente o grupo de pessoas, né? Aqui nós podemos dividir 2 grupos de pessoas. O primeiro grupo de pessoas são aquelas pessoas que subestimam este mundo espiritual, talvez até pelo fato de não crerem, né,
não aceitarem essa verdade, eles subestimam o mundo espiritual. E o outro ponto, o outro grupo é o extremo, aquelas pessoas que espiritualizam em demasia e acabam dando uma projeção maior ao mundo espiritual, ao diabo e os seus anjos, do que eles merecem, na verdade. É aquela regrinha que nós sempre falamos. Lá no livro de Gênesis, no começo, Satanás aparece como uma serpente. E lá no livro de Apocalipse, olha a dimensão que o homem deu a esta figura. Ele aparece como um dragão. Então nós somos exortados como cristãos a buscar sempre o equilíbrio, a moderação dentro de todas as questões. Para tanto, precisamos conhecer as Escrituras para termos o discernimento dos Espíritos. A introdução, o apóstolo Paulo, ele vai dizer o seguinte, ele diz: no demais, irmãos meus. Esta frase é interessante, porque quando ele fala no demais, irmãos meus, ele está dizendo além disto, além de tudo. Ou seja, o restante, ele está expondo uma carta, falando de vários assuntos, e ele então finalizando. Além disso, vocês vão precisar de conhecer melhor com quem é que vocês estão lidando. E então ele vai despertar em nós, não é? Este instinto de guerreiros, que nós não somos vítimas, querido, nós somos guerreiros. E ele então vai mostrar para mim e para você que, como soldados de Cristo, nós não podemos encarar esta luta com a força dos nossos braços. Nós somos exortados, lá no livro de Deuteronômio, capítulo 8, 17, nós somos exortados a não fazer do nosso braço a nossa força. Ele vai mostrar para mim e para você que somos guerreiros de oração, guerreiros nesta batalha, que nós não podemos lutar com os nossos recursos, nós não temos recursos humanos para lutar, para guerrear, para combater, nós não temos poder de argumentação contra o mal, nós somos, nesta batalha, nós somos totalmente dependentes de Deus, é o que ele retrata. Então, no primeiro tópico, ele vai nos convidar, ele vai nos chamar a atenção como deve ser o preparo espiritual do crente para a batalha. Ele vai exortar a igreja como é que nós devemos nos preparar para enfrentar esta batalha. E ele começa dizendo o seguinte: fortalecei-vos no Senhor. Efésios 6, versículo 10. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, nós entendemos aqui que nós mesmos, de nós mesmos, nós não temos poder, nós não temos força para combater o mal. Esta palavra fortalecei-vos, no original grego, ela significa dizer que você e eu devemos, olha a expressão, nos tornar forte, nos tornarmos fortes. E como é que isso acontece? Como é que eu vou adquirir essa força? Aí ele vai explicar para mim e para você. Primeiro, em comunhão com Deus em Cristo, através do Espírito Santo. Então, eu vou estar sendo fortalecido em Deus, através da minha comunhão diária com Deus, em Cristo, pelo Espírito Santo. Segundo, ele vai dizer, nós seremos fortalecidos em Deus quando nós estivermos em comunhão com Deus através de Jesus Cristo pelo Espírito Santo, tendo uma mente renovada. Aqui é importante falar, irmãos, que
Quem vive de passado é museu. Eu acho que você já ouviu essa frase, né? Quem vive de passado é museu. Eu e você somos exortados a ter uma mente renovada. O que ficou para trás, ficou para trás. Procure, através do Espírito, oxigenar a sua mente, né? E lembrar do seu passado de uma forma onde você venha ver o poder que o Espírito Santo te deu para superar as suas fraquezas e glorificar a Deus, porque o que ficou para trás passou, foi uma experiência vivida. Então renove a sua mente. Ele está dizendo que nós temos que nos preparar para esta batalha com uma cabeça boa. Nós temos que, em nome de Jesus, ter esse entendimento. Terceiro, ele vai dizer, vida de santidade. Nós temos que ter uma vida de santidade. Como é que nós devemos estar preparados para enfrentarmos esta batalha? Primeiro, em comunhão com Deus, através de Jesus Cristo pelo Espírito Santo. Segundo, com uma mente renovada, esquece as coisas que para trás ficaram. E uma vida de santidade. Essa vida de santidade aqui, irmão, é exatamente esta vida nova. É o novo de Deus na sua vida, vivendo o novo de Deus a cada dia, a cada manhã, sempre com a fé sendo exercitada no poder da palavra. E aí você vai ver que o quinto item que ele vai colocar, que é ser cheio do Espírito Santo. É fácil, né? Por quê? Porque quando eu tenho entendimento que eu sou totalmente dependente de Deus, eu vou buscar, através das minhas práticas devocionais, viver uma vida de comunhão com Deus em Cristo, através do Espírito. Vou ter uma mente renovada. Terceiro, vou viver uma vida de santidade, porque o homem espiritual, ele reproduz aquilo que ele é. Se eu sou espiritual, eu vou reproduzir uma vida cheia do Espírito, eu vou dar fruto do Espírito. Lembrando sempre que o passado ficou para trás, eu vou viver sempre em novidade de vida. Então esse é um dos segredos para você estar sendo preparado para entrar neste campo de batalha. Segundo, ele vai exortar-nos, não é? Um subtópico, ele vai falar exatamente sobre a vigilância em toda a oração e súplica. Isso aqui é meio que redundante, mas é importante falar. A vida de oração, querido, vai ser resultado dessa vida que você vive cheia do Espírito. Volto ao ponto que eu falei com os irmãos, você reproduz aquilo que você é. Então, se eu tenho uma vida, se eu sou um homem espiritual, eu vou produzir uma vida, eu vou produzir, através das minhas ações, dos meus gestos, eu vou produzir vida espiritual. Ou seja, eu vou viver uma vida, a minha vida será uma oração contínua. E nós somos exortados, neste segundo subtópico. Para entrarmos nesta batalha, nós temos que ser vigilantes em toda oração e súplica. E ele vai dizer mais embaixo, né? Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Efésios capítulo 6, 18. Né? Então ele vai nos informar que nós como cristãos, e é importante, preste atenção, nós não podemos perder o foco de que nós estamos falando de uma tática de guerra. Nós estamos falando aqui de uma tática de guerra. O apóstolo Paulo, ele está chamando os guerreiros e ele está ensinando tática de guerra. E para simplificar, para você entender aqui esta vida prática de oração, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, eu queria que você permitisse que o Espírito Santo gerasse agora na sua mente, na sua imaginação, a imagem daquele soldado no campo de batalha. Você já viu? Ele tem um capacete, ele tem um fone de ouvido e um microfonezinho. Ele está ligado a uma base. Esta nossa base é a rocha, que é Jesus Cristo.
é o centro de comando. Jesus Cristo, ele é o nosso conselheiro, o Espírito Santo é o nosso conselheiro, o nosso Deus forte. Ele é a base. Quando eu vivo uma vida de contínua oração, conforme sou exortado aqui, é exatamente você está conectado com a base. O soldado não pode perder o contato. O soldado, ele não pode sair de sintonia com a base. É isso que o apóstolo Paulo nos exorta. Se você quer ser bem-sucedido em batalha espiritual, você precisa estar sempre em contato com a base, com a sua base. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Vocês, soldados, vão sair para o campo de batalha. Não esqueçam, vocês precisam estar continuamente sintonizados com a base, com a rocha que é Jesus Cristo, porque ele é o cabeça pensante. É de lá que nós vamos receber todas as orientações para que possamos ser bem-sucedidos. E é isso que ele está falando com relação a esta vida contínua de oração. E outro detalhe, sempre vigilante, né? Sempre vigilante. Por quê? Ele vai nos introduzir agora, mostrando ainda, falando desta linguagem de combate, de guerra, ele vai mostrar para nós o porquê de nós estarmos conectados com a nossa base. Nós não podemos perder a sintonia. Nós não podemos perder a sintonia. Lembrando, pastor, como é que isso se dá? Isaías capítulo 59, versículo 2, diz que nós temos que ter muito cuidado, queridos. Temos que ter muito cuidado, porque o pecado, ele nos separa de Deus. O pecado faz com que nós venhamos perder a sintonia, perder o contato com a nossa base. Então nós precisamos ser vigilantes nisso aí. Amém? A vitória contra o mal somente é possível por meio do fortalecimento do crente no poder do Senhor. Então fica aí a dica, né? Não perca o contato com a sua base. Continue orando. Você já orou hoje? Você já fez a sua oração hoje? Você já manteve um contato direto com a sua base hoje? Já perguntou para Deus quais são as estratégias que você deverá ter para esse dia, para alcançar a vitória, para atingir o seu objetivo em Deus? Então, fica a dica para você já começar a orar. Segundo ponto, né, que é o segundo tópico aqui da nossa revista, vai falar a respeito, vai nos introduzir, colocar-nos dentro deste campo de batalha. E aí, o Espírito Santo, ele vai mostrar para nós algumas estratégias do nosso inimigo, com quem nós vamos lidar. Ele vai mostrar para mim, para você, que este personagem, ele não é um ser qualquer. O Senhor nos chama, ele fala como é que nós devemos nos preparar para enfrentar o inimigo, e ele agora vai mostrar quem é esse inimigo, como é que ele age, como é que ele atua. E como é, pastor? Primeiro, ele vai mostrar para nós que este nosso inimigo, ele é astuto. Ele é astuto. O que é astúcia? É esperteza, é a arte de enganar. Astúcia é aquela pessoa que procura tirar proveito de toda e qualquer situação. Irmão, você já parou para pensar? Olha o que ele está falando, olha com quem é que nós estamos lidando. Um ser astuto, ele é esperto, né? Ele sabe como tirar proveito de toda e qualquer situação. Faz sentido ou não você manter a sua comunhão com Deus através de Jesus Cristo pelo Espírito? Faz sentido ou não você ter uma mente renovada? Faz sentido ou não você viver uma vida em santidade? Porque você não está lidando com uma pessoa, com uma personalidade, com alguém que você está vendo. Ele está dizendo que ele é astuto. Ele prepara ciladas. O que é ciladas, pastor? Esta palavra, ela deriva de uma palavra grega, metodeia. Esta palavra significa que o nosso inimigo, além de ser astuto, ele se utiliza de métodos.
Ele é um ser que se utiliza de métodos. O que significa isso? Ele tem um arsenal de estratégias, ele tem esquemas bem elaborados, bem articulados, para tentar nos prender, nos fazer refém em alguma área da nossa vida. Então nós precisamos estar atentos a estes detalhes, não é? A gente percebe ali que quando Jesus foi tentado, este ser astuto, ele procurou se utilizar, preste atenção, queridos, que isso é muito sério, ele procurou derrubar Jesus naquilo que Jesus mais sabia, que era a palavra, que ele mais conhecia a palavra. Então temos que ter muito cuidado. Nós precisamos buscar de Deus o discernimento dos Espíritos. Pastor, o senhor está falando muito em discernimento dos Espíritos. Como é que eu adquiro? Isso é um dom? Amém. Como é que eu adquiro? Olha, querido, este discernimento do Espírito, você não adquire somente orando, somente consagrando, somente jejuando. O discernimento dos Espíritos vem exatamente quando você se debruça sobre a palavra e começa a estudar a Bíblia, porque Satanás, o nosso arqui-inimigo, esse ser astuto, tudo que eu e você precisamos saber dele, nós não precisamos ler livros de compêndios, não, tudo que eu e você precisamos saber do nosso inimigo está na Bíblia. Você precisa ter esta habilidade através da palavra para você pensar, viver, falar e agir como Jesus, para não ser vencido pelo inimigo. Então, nós precisamos ter esse entendimento. O discernimento dos Espíritos é dado quando nós nos aplicamos ao estudo da palavra do Senhor. Então não perca, olha aqui, eu vou te dar outra dica. Não perca os estudos bíblicos na sua igreja. Não perca as escolas bíblicas dominicais. Procure ser aplicado naquilo que o seu líder passa para você como exercício, estimulando você sempre a crescer em graça e conhecimento através da palavra. Por quê, pastor? Eu vou mostrar para você aqui, o livro nos propõe a estudar algumas estratégias de Satanás. Primeiro, este ser astuto, que se utiliza de métodos, que tem planos, esquemas bem elaborados, bem articulados, ele vai se utilizar de algumas estratégias. Dentre elas, eu vou falar aqui 7. O livro fala de 7, diz assim, confundir, uma das estratégias dele é esta, confundir a mentira com a verdade. Isso aconteceu com a nossa irmã Eva, na verdade, irmã, nossa mãe, né? Ela foi confundida, a Eva, ela foi confundida, Satanás conseguiu, e através de uma mentira, veja bem, na verdade, uma verdade exacerbada, né? Ele conseguiu enganar a nossa irmã Eva. A Bíblia chama isso, irmãos, lá na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10, ele vai dizer que isto é um sofisma. O que é sofisma? É enganar, dando aparência de verdade àquilo que é mentira. Enganar, dando aparência de verdade àquilo que é mentira. Por exemplo, a autenticação do pecado é uma cilada, é uma astúcia de Satanás. E nós precisamos estar atentos a isso. Tem muito crente, né? Tem muito cristão dentro das nossas igrejas procurando autenticar o seu pecado. Então nós temos que ter aí esse discernimento. Segundo, ele fala que ele deturpa as escrituras. Terceiro, ele dissimula. Terceiro, dissimular e induzir a dissimulação. Dissimular é tornar invisível ou pouco perceptível. Esconder, olha que coisa terrível, irmãos. Ele dissimula e induz a dissimulação. Quer dizer, ele torna
imperceptível ou pouco perceptível aquilo que é muito claro. Ele consegue ocultar e fazer com que você não consiga ver com clareza. Deixa eu falar uma coisa para você. Em nome de Jesus, não faça da sua cabeça regra de fé e prática. Quando você tiver dúvida, consulte ao seu líder, consulte ao seu pastor, porque somos nós que velamos por suas vidas. Ah, mas eu vi um vídeo, eu vi um pastor, eu vi fulano. Querido, muito cuidado. Nós temos que ter muito cuidado. Nós, conforme diz aqui o apóstolo Paulo, nós somos chamados a refletir sobre a realidade deste mundo espiritual. Quantos crentes foram seduzidos e enganados pela mentira e hoje estão com as suas vidas amarradas, estão com as suas vidas presas? Então, nós temos que, mais uma vez, vou usar o termo, buscar de Deus o discernimento dos Espíritos. 4, fazer falsos sinais. Como funciona isso, pastor? Irmão, tudo que Deus faz é para o louvor e glória do nome do Senhor Jesus. Tudo que Deus opera por meu intermédio, eu sou um canal de Deus aqui na terra. Você é um canal de Deus na terra. Tudo que Deus faz, Ele espera ser glorificado através da sua vida. Agora, quando você começa a querer a glória para si, Deus fez, olha como é que Deus me usou, olha como é que eu sou forte, olha como é que... Nós temos que ter muito cuidado. Todos os sinais, tudo que Deus opera em mim e através de mim é para o louvor e glória do nome do Senhor, nunca para enaltecer o homem. Que nós venhamos diminuir e que a glória de Deus seja projetada sobre nós. 5, fazer acusações. Isso aqui é muito grave, está no livro de Apocalipse, capítulo 12, 10. Ele vai falar sobre isso, fazer acusações. Medite aí e veja sobre isso, cuidado. Aqui vai aí uma palavra do pastor Elenilton. A gente tem que ter muito cuidado, querido, com o que você ouve, com aquilo que você vai reproduzir como sendo uma suposta verdade, né? Então, nós temos que ter de Deus o discernimento e procurar nos policiar muito naquilo que nós falamos e reproduzimos, porque muitas vezes eu e você, sem ter conhecimento de causa, podemos estar sendo usados pelo inimigo para fazer acusações, acusar o irmão, acusar o pastor, acusar a irmã, nós temos que ter muito cuidado. Lembrando aqui que este espírito de acusação, ele está muito ligado às pessoas que são fofoqueiras, né? O fofoqueiro, aquele que gosta de estimular a contenda no meio da igreja, isso é muito preocupante, né? Então nós temos que estar atento a isso. Semeia incredulidade. O ponto 6, a sexta estratégia dele é essa: ele semeia incredulidade. E não é difícil você ver hoje dentro das nossas igrejas muitos cristãos que antes criam na Bíblia piamente, que diziam que a Bíblia é a inerrante, é a infalível palavra de Deus, hoje já estão negociando seus valores, já estão consentindo com aquilo que o mundo aprova lá fora, e muitas vezes estamos trazendo estas pseudo-aprovações lá fora para dentro das nossas igrejas. E o único intuito do inimigo é exatamente isso, semear a incredulidade. A incredulidade, ela gera indiferença à palavra do Senhor. Toda pessoa que é atingida na sua mente com o espírito da incredulidade, ela vai duvidar da veracidade da palavra, ela vai duvidar daquilo que Deus está falando. E não é diferente nos nossos dias. Tem muito crente hoje que está amargando a duras penas, não é? o porquê de ter sido levado pelo engano, e hoje estão arrependidas, mas como falei, para muitos não tem mais jeito. Então aproveite essa oportunidade que Deus está lhe dando hoje
Reveja os seus conceitos, reveja os seus valores, procure se aplicar à fé, creia na palavra de Deus, continue vivendo aquilo que você acredita. Sétimo ponto, promove ideologia anticristã. Irmãos, o ano de 2019, eu não sei se você lembra, mas foi um ano onde as verdades bíblicas, não é? Elas foram profundamente abaladas, sacudidas. Satanás tentou de todas as formas diluir a verdade em mentira. Eu creio que nesse ano foram criadas várias ideologias anticristãs. Eu não vou citar aqui, mas eu creio que o Espírito Santo, neste momento, está trazendo a sua mente e você está lembrando, é verdade. É verdade. Né? Uma das maiores foi essa questão da ideologia de gênero. Né? Então a gente tem que ter cuidado. E isso é muito preocupante. Então, diante deste quadro, diante desta situação, o nosso apóstolo Paulo, através do Espírito, está nos exortando e está nos mostrando, né, quem é o nosso inimigo, como ele atua, as suas estratégias, o campo de guerra, né? Ele nos mostra o cenário de guerra e quem é o nosso inimigo, com quem é que você tem que lutar. E no segundo subtópico, ele vai mostrar exatamente sobre isso, que a minha luta, a sua luta não é contra carne e sangue. E aqui eu tenho na minha mente algo que é muito importante ser falado, muito cuidado. Você não está lutando contra pessoas. Você não está lutando contra pessoas físicas. Não faça do seu inimigo o seu aliado. Essa é a intenção dele. Ele atua com sutileza e a intenção dele é exatamente esta: fazer com que você tenha a percepção que você está lutando contra pessoas. E às vezes você está fazendo do seu aliado o seu inimigo. É uma situação que foi gerada dentro do lar, marido, esposa, pai, filho. Existem pessoas dentro da igreja, irmãos, é um absurdo falar isso, mas é verdade. Ficam anos sem se falar dentro da própria casa. Pai que não fala com filho, filho que não fala com pai, esposa que não fala com marido, marido que não fala com a esposa. Isso é muito grave. E muitas vezes eles estão, eu creio na maioria das vezes, eles estão com as suas mentes aprisionadas, cativas, porque não tendo o discernimento dos espíritos, eles caem nesta cilada e acham que a luta que eles estão tendo é contra o patrão, é contra o irmão, é contra a esposa, é contra o marido. A nossa luta, ela não é uma luta física. Então nós temos que estar atentos a esses detalhes para que nós não venhamos fazer do nosso inimigo um aliado e fazer do nosso aliado um inimigo. E ele vai mostrar para nós, queridos, que este inimigo, este ser, ele é poderoso. Está dizendo aí que a nossa luta não é contra qualquer demôniozinho, é contra principado, é contra potestade. Indica que ele tem poder, primazia e autoridade para agir, príncipe das trevas. Então, a gente tem que estar atento a este detalhe. Segundo, ele é maligno. O que é maligno? A sua essência, a sua natureza é má. Às vezes ele aparece para você com sapatinho de veludo. Às vezes ele se apresenta para você, conforme diz lá na carta do apóstolo São Paulo, aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, diz que ele se transforma, ele se traveste em anjo de luz com a intenção de enganar os próprios eleitos. Então, você precisa estar atento, você precisa estar conectado ao céu, você precisa estar conectado à sua base, porque a sua luta não é contra carne e sangue. Eles são astutos,
cheios de sutileza, eles maquinam o mal contra a igreja. Então, temos que estar atento, e o apóstolo Paulo ele vai nos exortar dizendo que mesmo diante deste cenário, este império do mal, a igreja do Senhor, ela é exortada a não temer. Nós somos incentivados a lutar e, sobretudo, a vencer, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Você crê assim? Então, se você crê, nós podemos passar para o terceiro tópico, falando a respeito das armas espirituais. Se você já sabe como você deve se preparar para a batalha, se você conseguiu captar a imagem deste cenário de guerra, se o Senhor mostrou para você o perfil do seu inimigo, como é que ele é, então agora o Senhor está falando para você e para nós. Você precisa, além de estar fortalecido em Deus, conhecer bem, discernir bem todas as coisas, você precisa colocar armadura, né? Ele orienta que nós precisamos colocar a armadura, e essa armadura aqui é a panoplia, né? A visão que o apóstolo Paulo tem dessa panoplia, e ele se utiliza dessa metáfora, porque todas as pessoas ali em Roma sabiam perfeitamente o que era uma armadura. Então ele vai usar esta linguagem de figura para poder fazer com que o povo que estava em Éfeso e nós hoje tivéssemos a compreensão. Ele vai falar que esta armadura, ela é indispensável neste combate. E ele vai mostrar para nós então as armas indispensáveis de defesa. Ele vai dizer, primeiro, cingindo os vossos lombos com a verdade. Cingindo os vossos lombos com a verdade. Retrata a peça usada para dar mobilidade ao soldado no combate, neste sentido. Faz referência à verdade da doutrina de Cristo e à integridade do soldado. Vamos ler isso aí? 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 8. Um versículo muito conhecido que vai falar que a gente não pode contra a verdade, né? Mas eu quero ler com você, para você abrir um pouquinho a Bíblia aí. Eu sei que você está gostando. Se você está gostando, dá um glória a Deus. Enquanto eu acho aqui 13, versículo 8, ele fala sobre isso. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Então, nós precisamos, como foi falado aí, estar com a nossa mente saturada pela palavra. Vestidura, a parte B vai dizer, vestir da couraça da justiça. Primeiro, cingindo os vossos lombos com a verdade. Segundo, vestir da couraça da justiça. Trata de uma malha impenetrável. O Gabriel vai colocar para você e para você ver. Quem já foi ao açougue, já viu aquelas luvas, né, que o açougueiro trabalha enquanto manuseia a carne com aquelas facas perigosas? Ele usa uma malha, né, de aço, exatamente para que, se porventura a faca escorregar e acertar, vai pegar na malha, então não vai machucar ou ferir a mão do açougueiro. E aqui no caso o Senhor está falando, vestir da couraça da justiça, trata exatamente desta malha. Esta malha, ela tinha eram duas peças diferentes. A primeira peça, ela só tratava de proteger o peito, as costas, né? E tinha uma outra que era maior, você vai ver na foto aí, e era exatamente esta que ele estava falando. Por quê? Porque esta vestimenta, essa couraça da justiça, ela protegia os órgãos vitais. Ela protegia os órgãos vitais. Então a preocupação do apóstolo era exatamente esta, que o soldado em campo de batalha, ele não viesse ficar exposto. E aqui, fazendo uma colocação, uma observação, nós precisamos dessa couraça da justiça para não permitir que o inimigo, querido, olhe para cá, ele venha atingir a área das nossas emoções, a área dos nossos sentimentos, né? Não atingir o nosso coração. Então nós precisamos vestir a couraça da justiça, Efésios 6,14. Depois ele vai dizer, calçado os pés na preparação da paz.
Deixa eu falar uma coisa para você. Isso aqui é interessante e eu quero ressaltar algo aqui que o Senhor tem nos revelado sobre a questão. Quando ele fala calçar os pés na preparação do Evangelho, ele está falando a respeito de uma bota que era feita, né, de couro, e ela protegia o pé do soldado e era amarrada. Você já viu isso em filmes alguns filmes romanos aí, Paixão de Cristo, você já deve ter visto como era a bota dos soldados. Agora, o detalhe, querido, é que embaixo dessa bota, ela tinha cravos. Quando o soldado ia para o combate, ele geralmente ia com esta bota, este calçado, porque esse elemento, essa bota, aderia ao chão e prendia o soldado ao chão. O inimigo tinha dificuldade de mover, de arrastar, então ele tinha maior firmeza no chão. Isso aqui fala das minhas e das suas convicções. Quando eu e você temos as nossas convicções bem definidas, elas são bem arraigadas sobre a palavra. Quando nós estamos bem fundamentados, quando nós temos raízes profundas em Deus, a Bíblia diz que nenhum vento de doutrina pode te remover, pode te arrastar, pode te levar para um precipício, para uma situação que não seja aquela que Deus quer que você esteja. Eu uso sempre dizer uma frase muito inteligente, que eu gosto muito, e tem muito a ver com isso, sobre convicções na palavra. E este verso diz assim: ninguém consegue aprisionar o espírito de um homem que é liberto pelo conhecimento da palavra de Deus. Eu acho que esta frase se aplica muito bem aqui. Ninguém consegue aprisionar o espírito de um homem que é liberto pelo conhecimento da palavra de Deus. O próximo elemento desta armadura, ele vai falar sobre o escudo da fé. Ele diz: tomai sobre vós, tomando sobretudo o escudo da fé, né, com o qual vocês poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. E esses dardos inflamados do maligno são exatamente, preste atenção, são exatamente estas informações que muitas vezes nos são chegadas à nossa mente, um bombardeio, querido, todos os dias, eu e você, a nossa mente, nós sofremos um ataque terrível de informações. Não sei quantificar quantas informações nós recebemos por segundo. E aí preste atenção, este escudo da fé, ele vai nos ajudar a apagar essas informações. Como é que funciona isso? Eu vou falar sobre isso no próximo elemento desta armadura, que é o capacete da salvação. Não é? Ele diz no versículo 6, no capítulo 6, 17, ele diz que nós devemos colocar o capacete da salvação. Esse capacete, ele era feito de um bronze batido e polido, e ele era muito pesado, queridos. Ele era muito pesado, colocava na cabeça. E às vezes ele tinha uma forma de, eu não sei se você já viu, procure saber, o Gabriel vai mostrar para você. Ele muitas vezes tinha a forma de um animal. O que os romanos usavam tinha a forma de um elefante. E isso eram umas coisas assim muito bizarras, mas para exatamente impressionar as pessoas que estavam, que tinham contato direto com aquele soldado. Por exemplo, você já ouviu falar sobre os valentes de Davi, né? Quem nunca ouviu falar? Eles tinham cara de leão, cara de ouro, então era um negócio que só em olhar já apavorava. O inimigo, olhe para cá, nós como cristãos temos que ter o poder de Deus, pelo poder de Deus através do Espírito Santo, eu e você, através das nossas atitudes, através da nossa vida prática, não é? Diária, o nosso devocional, a nossa consagração, o nosso jejum, nós temos que intimidar o inimigo. Quando ele vê você de longe, ele já tem que sentir, o que diz a Bíblia, né? As portas do inferno, elas têm que estremecer quando vê o cristão. Nós não somos vítimas, nós somos guerreiros.
E como cristãos, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, cheio da graça e da unção, nós temos que fazer o inferno estremecer. Você crê nisso? Nós não podemos bater em retirada, irmãos. Hoje é um monte de crente dentro de trincheira, pelo fato de não saber quem é em Deus, pelo fato de ter tantas dúvidas na palavra. Deus não te chamou para ser vítima, você é um guerreiro. Você tem que usar a sua armadura, você tem que se revestir do poder de Deus e partir para cima. Nós não podemos retroceder, e este capacete, ele vai exatamente impressionar o inimigo. Agora preste atenção, esse capacete, irmãos, ele tem assim, uma utilidade muito grande. Por quê? Porque eu e você, nós recebemos, como falei, muitas informações, e essas informações que nos são chegadas, preste atenção, não sei se você sabe, mas a nossa mente, ela tem olhos. Você sabia disso? A nossa mente tem olhos. E quais são os olhos da nossa mente, pastor? Os olhos da nossa mente são a imaginação. Os olhos da sua mente são a imaginação. Todas as informações que chegam até nós, se elas não forem filtradas pelo capacete da salvação, que é o Espírito Santo atuando em nossa mente, estas informações que nos são chegadas, a nossa imaginação vai criar uma imagem. A nossa imaginação vai gerar um monstro ou um anjo. Quando eu tenho a mente saturada pelo poder da palavra de Deus, estas informações são filtradas. E aí, o meu espírito, na verdade, é que vai fazer com que a minha imaginação venha criar uma imagem boa, uma imagem de bênção, uma imagem de vitória, e não de derrota. Por isso o apóstolo Paulo nos exorta, escrevendo aos Filipenses, que nós devemos aprender a pensar em coisas boas, a exercitar a nossa mente a pensar coisas boas, permitir que o Espírito Santo, preste atenção no que eu vou falar, permitir que o Espírito Santo venha criar na sua mente barreiras de contenção, barreiras de contenções, barreiras de medidas protetivas, para que todas as informações que chegar na sua mente, elas não venham fazer com que o inimigo conquiste uma base dentro do seu coração, ou uma base na sua mente, porque a intenção dele é esta. Ele tenta você de todos os jeitos. Por quê? Porque ele não pode entrar na minha vida, ele não pode entrar na sua vida. Para que isso aconteça, ele entrar na sua vida, ou ele entrar na sua mente, ele tem que conseguir uma autorização dada por você. Então, nesta manhã, o Espírito Santo está falando para você, coloque o capacete da salvação. Não permita que essas informações que são chegadas até você, elas venham através da sua imaginação, gerar imagens, fantasias, mas que o Espírito Santo possa te ajudar a ter uma boa memória, uma mente sã, para que todo o seu corpo seja guardado e protegido. E assim, queridos, nós vamos então encerrando a nossa lição e pedindo ao Espírito Santo que ele possa, através do seu poder, nos dar graça para que nós possamos superar, para que nós possamos alcançar o objetivo para o qual fomos alcançados. Oremos ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, eu quero nesta manhã, junto com este irmão, pedir a graça, pedir a força, pedir a unção, pedir, ó Deus Espírito, que o Senhor possa, através do seu poder, em nome de Jesus, meu Pai, gerar dentro deste crente esta barreira de contenção, estas medidas protetivas, para que todas as informações que for lhe chegando à mente possam passar por este filtro,
que é a palavra santa do Senhor. Em nome de Jesus, se porventura este crente, este cristão, está se sentindo abatido, constrangido em alguma área da sua vida, Pai Celeste, se porventura o inimigo conseguiu, através de algum legado dado por este irmão, consciente ou inconscientemente, estabelecer uma base na área das emoções, dos sentimentos, ou em qualquer área da vida dele, Pai, de forma que ele possa, através desta base, conquistar territórios, conquistar áreas dentro da vida deste crente. Em nome de Jesus Cristo, agora eu peço ao Senhor, Espírito Santo, o Senhor atua neste irmão, porque a tua palavra diz que nós somos a morada do Senhor. O Senhor intercede por nós com gemido inexprimível. Que o Senhor possa destruir estas fortalezas, Pai, que foram geradas na mente deste irmão, na mente desta irmã. Esta ideia fixa que está na cabeça dela ou dele, dizendo que ele é incapaz, dizendo que ele está derrotado, que ele está vencido, que para a situação dele não tem mais jeito, para a doença dele não tem mais cura. Há poder no nome de Jesus. Desfaça agora, destrua agora essas fortalezas e confirme a vitória do Senhor. Nós assim oramos agradecidos, e que o Senhor nos conceda um bom dia, em nome de Jesus. Amém.